Ela entrou naquele tribunal com a mesma dignidade silenciosa de 20 anos atrás. O mármore frio do chão refletia as luzes altas, mas nenhuma luz era mais fria do que o olhar que ela carregava. Um olhar que havia aprendido a lição mais dura de todas. A humilhação, quando engolida em silêncio, se transforma em força. Ele riu do depoimento dela, zombou de sua roupa simples e rasgou o trabalho de sua vida. Mal sabia ele que 20 anos depois, o destino o forçaria a implorar por clemência àquela mesma mulher. Ele tentou humilhá-la para todos, mas ela voltou como juíza federal. Antes da história começar, me conta nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. E se você ama histórias que tocam o coração e mostram o poder do destino, se inscreva aqui no canal Histórias de Amor e Segredo. Toda semana, uma nova história para lembrar que o tempo sempre revela a verdade. O tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade se apagavam, ela chorou em silêncio, sem saber que o destino já estava escrevendo um novo capítulo para sua vida. Um capítulo que começava com a dor mais profunda e terminaria com a justiça mais bonita. A vida de Maria Lúcia se desenrolava em tons de esforço e sacrifício. Ela era o orgulho de sua mãe, Dona Lúcia, uma costureira que via na filha a chance de reescrever uma história de pobreza. Maria Lúcia era a estudante mais dedicada da Universidade de Direito, a única a equilibrar a difícil jornada acadêmica com o trabalho e o cuidado da mãe. Ela não tinha tempo para festas ou futilidades. Seu foco era absoluto. Ela não tinha o dinheiro dos colegas, mas tinha a ética e o brilho que o dinheiro jamais poderia comprar. No campus, a linha divisória entre os mundos era Arthur Cavalcante de Vasconcelos. Arthur era o filho do renomado juiz Otávio. Ele era o rei da arrogância, o líder do grupo que vivia à sombra da impunidade e do dinheiro fácil. Arthur tinha a certeza de que a lei estava ali para protegê-lo e não para servir à justiça. Seu futuro já estava desenhado. Sucesso, poder e a certeza de que o esforço não era necessário quando se tem um sobrenome forte. Maria Lúcia era sua antítese e, por isso, seu alvo. As humilhações eram constantes, um esporte cruel para o grupo de Arthur. Eram os olhares de desprezo, os cochichos sobre as roupas modestas e as piadas sobre o ônibus que ela pegava. Tudo era sutil o suficiente para não gerar uma queixa formal, mas grande o suficiente para corroer a alma. A crueldade atingiu seu ápice no dia da apresentação do trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Maria havia dedicado mais de 1 ano de sua vida à pesquisa sobre direitos humanos. O trabalho era a sua alma, o sacrifício de sua mãe em forma de páginas. Arthur estava na plateia, com seu sorriso frio. Quando Maria terminou sua apresentação, a sala estava em silêncio. Não o silêncio do desinteresse, mas o da reflexão sobre a verdade crua que ela havia exposto. Arthur foi o primeiro a se manifestar. Ele levantou a mão e seu pai, o juiz Otávio, na plateia, sorriu de aprovação. Colega Maria Lúcia, Arthur começou, com uma falsa cordialidade que esmagava. Seu trabalho é emocional. Mas estamos em direito. O direito não é sentimentalismo. Analisando a qualidade do papel, ele fez uma pausa dramática. Eu diria que este trabalho reflete muito mais a sua condição social do que a excelência acadêmica. Pobre tem mais é que trabalhar, não perder tempo com teses. Essa vaga no topo é minha. E então, ele fez o impensável. Com um sorriso sádico, Arthur rasgou a primeira página do TCC de Maria, bem na frente da banca, dos colegas e de seu pai. Sugiro que refaça, Maria, ele disse. E da próxima vez use um papel que não pareça ter saído de uma lixeira. Maria Lúcia sentiu a dor em sua forma mais pura. Aquele ato não era contra o papel, era contra a sua dignidade. Mas em vez de gritar ou chorar, ela exibiu o silêncio que a marcaria. Ela apenas olhou para o papel rasgado, olhou para Arthur com uma dignidade que ele não conseguia entender, pegou suas coisas e saiu. Naquele dia, ela não perdeu um trabalho. Ela ganhou um propósito. A doutora Helena, sua professora,
bateu na mesa indignada, mas o juiz Otávio apenas pigarreou. Arthur recebeu uma penalidade leve, e a vida seguiu, provando que a impunidade era a regra para os ricos. Maria Lúcia teve que adiar a formatura. A dor da humilhação se misturou à culpa pela piora na saúde de sua mãe. O direito teria que esperar. A vida real cobrava sua presença. O que Arthur não sabia é que aquele ato de crueldade era, na verdade, o início de sua própria derrocada. O universo estava observando, e o destino não permite que a injustiça permaneça para sempre. A humilhação sofrida não quebrou Maria, apenas a lapidou, transformando o trauma em um juramento silencioso. A partir daquele dia, a justiça se tornou não apenas uma profissão para ela, mas uma missão de vida. Maria precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida, sair da faculdade para cuidar de sua mãe, Dona Lúcia. O dinheiro dos medicamentos e a necessidade de um salário imediato eram urgentes. Ela conseguiu um emprego como auxiliar de serviços gerais em um imponente prédio comercial, um lugar cheio de luxo e advogados de elite. Ali, ela varria o chão de mármore e limpava as mesas de mogno, mas em seu horário de almoço, sentava-se num canto discreto e lia os seus livros de direito. Ela vivia então no mais completo silêncio. Ninguém no escritório sabia que aquela jovem de uniforme simples era uma das alunas mais brilhantes da faculdade de Direito. Ela observava a arrogância, a maneira como o poder corrompia a ética e a facilidade com que a verdade era negociada. Seu trabalho ali era uma extensão de sua universidade. Ela lia os títulos dos processos que limpava e entendia a engrenagem da justiça. Ela se preparava em silêncio para o dia em que não estaria limpando a mesa, mas sentada nela. Seu silêncio não era passividade, mas estratégia. Ela queria que a sua ascensão fosse silenciosa, forjada na ética e no trabalho duro. Enquanto Maria se reconstruía na humildade, Arthur seguia em sua rota de impunidade. Ele se formou no prazo, com o caminho pavimentado pela influência do pai, o juiz Otávio. O incidente do TCC virou uma piada de corredor, logo esquecida. Arthur não parou de zombar das pessoas simples, apenas elevou o nível de sua crueldade, agora disfarçada de sarcasmo profissional. Ele era o modelo do sucesso comprado, o vilão que prosperava à luz do sol, sem desconfiar que o destino já havia acionado seu contador. Maria mantinha contato com a doutora Helena, que se recusava a deixar o potencial da aluna se esvair. Helena visitava Maria no subúrbio, levando-lhe livros e encorajamento, mas sempre com a mesma mensagem de fé silenciosa. Maria, a lei dos homens falha, dizia Helena, mas a lei da semeadura e da colheita, jamais. O direito é apenas papel, mas a justiça é espiritual. Quando você for juíza, você não será apenas uma advogada. Você será o instrumento do destino, e o destino não se apressa. Ele se prepara. Motivada por essa fé e pela memória do sacrifício de sua mãe, Maria voltou para a faculdade. Ela se formou com louvor e mergulhou no mundo dos concursos públicos. Ela não queria ser advogada de defesa ou promotora. Ela queria a cadeira de juíza, o lugar de onde se dita a justiça de forma irrevogável. Ela sabia que aquele era o único lugar onde a sua voz, mesmo que em silêncio, seria ouvida por Arthur. Ela passava 14 horas por dia estudando, vivendo de pão e água, com a foto de sua mãe ao lado dos livros de direito constitucional. Sua ambição não era por poder, era por reparação. Ela queria provar que o mérito vence a impunidade. O tempo da humilhação havia acabado. O tempo da colheita estava prestes a começar. A vida impôs a Maria Lúcia o luto e a resiliência em doses iguais. A morte de sua mãe, Dona Lúcia, foi a derrocada mais profunda. O momento em que a jovem entendeu que, apesar de todo o esforço acadêmico, o mundo real tinha uma dor maior do que qualquer humilhação universitária. Sua mãe, o motor silencioso de sua ambição, partiu, mas não sem antes testemunhar o brilho da filha. Maria Lúcia venceu o concurso mais difícil do país para a magistratura federal, um feito que a colocava no topo da pirâmide jurídica, um lugar que Arthur Cavalcante, com todo o seu dinheiro,
só poderia sonhar em alcançar pelo caminho da influência. Maria Lúcia tomou posse como juíza federal, com a alma em luto, mas com o propósito intacto. O luto foi transformado em disciplina. Ela era conhecida nos corredores da justiça por sua ética inabalável e sua implacável adesão à lei. Sua reputação cresceu rapidamente. Uma juíza que não se dobrava a pressões políticas, não tinha laços com a elite e era temida por sua precisão técnica. Ela não buscava holofotes, buscava a justiça pura. A dor havia se tornado o cimento de seu caráter. Enquanto a juíza Maria Lúcia trilhava o caminho da integridade, Arthur seguia o caminho oposto. Ele se tornou um advogado influente, conhecido por sua habilidade em navegar nas águas turvas da lei, sempre defendendo clientes ricos envolvidos em grandes esquemas de corrupção. Ele vivia na bolha da impunidade, cercado por pessoas que o admiravam pelo poder e pelo dinheiro, nunca pelo mérito. Ele se casou com uma socialite e vivia uma vida de luxo exorbitante, construída sobre alicerces morais frágeis. O riso arrogante da faculdade apenas se tornara mais alto e mais cínico. O universo, no entanto, havia começado a apertar o cerco. Arthur, em sua confiança excessiva, envolveu-se diretamente em um complexo esquema de desvio de verbas públicas em contratos federais. Enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, um caso de tamanha magnitude que inevitavelmente cairia na esfera da Justiça Federal. Arthur estava confiante. Seu pai, o ex-juiz Otávio, havia se aposentado, mas mantinha uma rede de contatos poderosa. Sempre há um amigo, um favor a ser cobrado, ele dizia à sua esposa com um sorriso debochado. Eu serei julgado por alguém que deve minha família. Relaxa. Mal sabia ele que o destino havia decidido que o juiz seria a sua própria história. O processo, depois de um complexo sorteio e redistribuição devido à magnitude do caso, pousou na vara mais temida da Justiça Federal, a da doutora Maria Lúcia de Arruda. O processo era volumoso e complexo, mas Maria Lúcia o recebeu com a serenidade que lhe era habitual. Ela começou a ler as centenas de páginas, analisando a teia de corrupção, sem dar importância ao nome do réu. Para ela, era apenas mais um caso de injustiça, onde quem tinha tudo tirava de quem não tinha nada. Ela não tinha ideia, inicialmente, de quem era o Arthur Cavalcante de Vasconcelos, por trás dos títulos. Ela estava absorta na leitura, quando um detalhe, uma nota de rodapé esquecida, chamou sua atenção. Era a menção a um depoimento prestado por Arthur 10 anos antes, durante uma sindicância interna na faculdade, citando um incidente de vandalismo em um trabalho acadêmico. Aquele detalhe, minúsculo para o processo de corrupção, era gigantesco para a verdade. O coração de Maria Lúcia, há muito tempo treinado para ser frio e objetivo, deu um salto doloroso. Ela puxou a ficha completa do réu. Arthur. Seu agressor. O homem que rasgou seu trabalho e riu de sua pobreza. 20 anos de silêncio, de dor e de preparo se materializaram naquele instante. O universo estava rindo e a justiça estava sendo servida. Maria Lúcia tinha um código moral inegociável: a imparcialidade. Ela poderia, e a lei lhe daria esse direito, declarar-se suspeita por ter uma inimizade clara com o réu. Mas ela se lembrou da voz de sua mãe e das palavras de doutora Helena. O destino é o maior juiz de todos. Retirar-se do caso seria dar a Arthur a chance de manipular o julgamento em outra vara. Ela se levantou da cadeira, foi até a janela e observou a cidade. Não era sobre vingança pessoal. Era sobre fechar um ciclo que ele havia aberto 20 anos antes. Ela decidiu que não se declararia suspeita. Ela não agiria como a vítima do passado. Ela agiria como a juíza do presente. E o julgamento seria conduzido com uma precisão e uma imparcialidade tão frias que Arthur nem teria a chance de alegar perseguição. Sua fé na justiça do destino a conduzia. O juiz não era Maria Lúcia. Era a lei que ela representava. O tempo da reconstrução de Maria havia passado e agora era o tempo da colheita de Arthur. Arthur, em sua ignorância, continuava confiante. Ele tentou subornar um funcionário do tribunal,
achando que era fácil comprar a verdade. O funcionário, sob instrução discreta de Maria Lúcia, gravou a conversa. O áudio, claro e inequívoco, revelava não só a tentativa de suborno, mas também a sua total falta de arrependimento pelo crime original e o seu desrespeito pela própria justiça. Arthur comentou com o advogado sobre a juíza. Dizem que essa tal Maria Lúcia é novata, mas dura. Vamos dar um jeito, ele disse. Ela deve ser apenas mais uma que se deslumbra com o poder. É só fazer o contato certo. Mal sabia ele que o silêncio da juíza era um muro impenetrável. Ela não podia ser comprada, intimidada ou seduzida. Ela estava ali para fechar um ciclo que ele havia aberto. O advogado de Arthur foi notificado. A juíza Maria Lúcia havia indeferido todos os recursos protelatórios e marcado o julgamento para dali a 2 semanas. A decisão era irrefutável. Não havia mais como escapar. O dia do acerto de contas estava marcado no calendário do destino. Chegou o dia do julgamento. O Tribunal Federal estava em efervescência. Jornalistas, advogados e a elite da cidade queriam presenciar o espetáculo da queda ou da absolvição de Arthur Cavalcante de Vasconcelos, o homem que sempre acreditou estar acima da lei. A sala de audiências estava lotada, o ar pesado de expectativa. Do lado de fora, a tensão era palpável. Do lado de dentro, a justiça estava prestes a servir a sua vingança mais doce, aquela que não busca o mal, mas o equilíbrio. O momento que o destino havia ensaiado por 20 anos finalmente aconteceu. A juíza Maria Lúcia de Arruda entrou na sala. Sua toga preta, antes um símbolo de estudo e dedicação que Arthur desprezava, agora era um manto de autoridade inquestionável. Ela se sentou. Seu rosto era sereno, inexpressivo, a máscara da imparcialidade perfeita. Maria Lúcia olhou para todos na sala, mas seu olhar demorou-se em um ponto, o assento do réu, que ainda estava vazio. Arthur entrou em seguida, atrasado e com seu terno caro. Ele estava confiante, mas impaciente. Ele olhou para todos os lados, buscando rostos familiares, trocando sorrisos rápidos com o seu advogado. Ele estava tão preso à sua arrogância que, ao olhar para a mesa do juiz, seus olhos passaram sobre Maria Lúcia como se ela fosse um objeto invisível, um móvel de escritório, exatamente como ele a havia feito sentir na universidade. Foi quando ele finalmente percebeu. O impacto foi físico. Arthur levou a mão à gravata, tentando disfarçar o choque. Seus olhos, que brilhavam de certeza, se arregalaram em incredulidade. Ele viu a forma, a postura, a ética no olhar, a cicatriz invisível. Era ela, a ratinha de biblioteca, a aluna humilhada, a menina que ele fizera chorar. O segredo veio à luz não por uma confissão, mas pela inversão absoluta dos papéis. O agressor era o réu. A vítima era a juíza. Arthur tentou cochichar desesperadamente com seu advogado, as palavras tropeçando em sua garganta seca. É ela, a Maria, a Maria Lúcia da faculdade. Eu a humilhei, eu rasguei o trabalho dela. Ela vai me destruir. Ela deveria se declarar suspeita. O advogado, um homem experiente, ficou pálido. O senhor a conhece? Por que não me avisou? Eu achei que ela seria uma advogada pobre, não uma juíza federal. Eu não me lembrei. A memória dele era curta para os fracos. Maria Lúcia ouviu o cochicho. Ela olhou diretamente para Arthur. Seu olhar era de verdade e de lei, não de rancor. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar comunicava. Aqui eu sou apenas a lei, e a lei não tem rancor. A lei tem justiça. O julgamento começou. O promotor foi incisivo, apresentando as provas do esquema de corrupção. Mas o golpe final, o que selaria a derrocada moral de Arthur, veio da juíza. Maria Lúcia pediu que fosse exibido um documento no telão da sala. Era o áudio gravado da tentativa de suborno de Arthur ao funcionário do tribunal, o funcionário que ela havia instruído em silêncio. Enquanto a voz de Arthur, arrogante e cínica, ecoava pela sala, ele encolhia-se na cadeira, suando frio. A juíza, então, com uma voz clara e fria, disse: Para constar nos autos, a corte gostaria de salientar
que a falta de ética e a certeza da impunidade do réu, que se manifesta nesta gravação, não são incidentes isolados, mas parte de um padrão de conduta. Ela fez a revelação final que esmagou Arthur. O réu se manifestou há 20 anos, em local público, de maneira desrespeitosa e depreciativa contra uma colega de curso, alegando que o mérito deveria ser comprado e não conquistado. É com profundo lamento que constatamos que essa mentalidade corrupta apenas cresceu com o poder. Aqui, a lei não está exercendo a vingança, está apenas fazendo o réu colher os frutos do caráter que ele escolheu plantar. A sala ficou em silêncio. O público entendeu. O destino era a juíza, e a justiça estava sendo servida com a ironia mais fria e perfeita. Arthur tentou de forma patética alegar parcialidade. Vossa Excelência não pode julgar este caso, eu a ofendi no passado. Maria Lúcia não se alterou. O senhor se engana. Eu não julgo o agressor do passado. Eu julgo o criminoso do presente. E o fato de o senhor ter me humilhado apenas prova para a corte a coerência de seu desprezo pela ética e pela lei. O senhor será julgado pelo que fez hoje, com a imparcialidade de quem aprendeu que a dor transforma, mas a corrupção destrói. A sua sentença foi proferida. O veredito foi de culpabilidade. A pena, severa e inegociável, refletia a gravidade dos crimes e a reincidência moral do réu. Arthur Cavalcante de Vasconcelos foi condenado a anos de reclusão, além de pesadas multas e a perda de seus bens. A justiça do destino se cumpria com o rigor da lei humana. Arthur desmoronou. Seu terno de grife parecia amassado, seu rosto cinzento. Ele chorou as lágrimas amargas de quem perde o poder e a impunidade. Enquanto os oficiais de justiça se aproximavam, Arthur olhou para Maria Lúcia. Você fez isso por vingança. Você está me destruindo, ele gritou. A juíza Maria Lúcia manteve a calma. Ela olhou para ele, não como a vítima de 20 anos atrás, mas como a autoridade que o destino a colocou para ser. O senhor se destruiu, Arthur, ela respondeu em um tom quase inaudível, mas carregado de peso. Eu apenas assinei a sua sentença. A minha dor virou lei, e a sua arrogância, o seu castigo. Quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. E o seu tempo, Arthur, acabou. Ele foi retirado da sala sob os flashes dos fotógrafos e os olhares silenciosos da plateia. O pai de Arthur, o ex-juiz, estava na plateia. Seu rosto estava desfigurado pela vergonha. Ele se levantou, olhou para Maria Lúcia e, sem palavras, apenas acenou com a cabeça em reconhecimento à justiça que ela tinha feito. Não por seu filho, mas pela lei. Com o caso encerrado, a paz retornou ao coração de Maria Lúcia. O que poderia ter sido um momento de triunfo e vingança pessoal para ela foi apenas um ato de cura. O silêncio de 20 anos não havia permitido que o ódio germinasse, apenas a resiliência. Ela perdoou a dor que ele causou, libertando-se do passado, enquanto a lei mantinha Arthur preso ao seu presente. A humilhação de Arthur foi apenas uma consequência natural de suas próprias ações. Maria Lúcia dedicou o resto de sua carreira a lutar contra a corrupção e a injustiça, sempre lembrando do porquê havia entrado no direito, para ser a voz dos sem voz. Ela fez questão de criar programas de mentoria para alunos pobres em sua antiga universidade, garantindo que o talento jamais fosse rasgado por preconceito ou riqueza. O destino não é o carrasco, é o professor. E Arthur, preso em sua cela, tinha uma eternidade para aprender a lição que desprezou na universidade. Os anos seguintes trouxeram o epílogo que toda história de alma merece. Arthur, na prisão, perdeu tudo. O pai de Arthur, o ex-juiz, vendeu todos os bens para pagar as multas e, em um gesto de redenção, procurou Maria Lúcia. Ele não pediu o perdão para o filho, mas para si mesmo, por ter permitido que a arrogância fosse a bússola de sua família. Maria Lúcia o recebeu com dignidade, lembrando que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo nos corações mais duros. Maria Lúcia continuou sua vida de dedicação. Seu nome
se tornou sinônimo de integridade. Ela encontrou anos depois um amor puro e silencioso, um professor de filosofia que apreciava a profundidade de sua alma e a força de sua história. Ela se casou e sua vida foi preenchida pela paz que a justiça verdadeira concede. A história de Maria Lúcia e Arthur se tornou uma lenda nos corredores do direito, a prova viva de que a dor se transforma em justiça, o silêncio em autoridade e a verdade em cura. A vida não nos cobra o que não merecemos. O tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. E se você foi humilhado, lembre-se, Deus escreve justiça com linhas de silêncio. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui, cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Compartilhe esta história com alguém que acredita no destino. Conte nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história. Na certeza de que o que é seu, o tempo devolve. Eu te espero na próxima história. Até breve. O prazo era de 2 semanas. 2 semanas para Arthur Cavalcante processar a verdade mais amarga de sua vida. Seu destino seria decidido pela mulher que ele havia tentado reduzir a pó. A notícia da juíza Maria Lúcia de Arruda, que havia se recusado a declarar suspeição, caiu como uma bomba no escritório do seu advogado. O ex-juiz Otávio, pai de Arthur, usou todas as suas velhas conexões e todo o seu prestígio para pressionar a cúpula do judiciário. Mas a parede que Maria Lúcia havia erguido era de ética pura, inquebrável. Não havia como mover a juíza, nem comprar o seu silêncio. Arthur, pela primeira vez em sua vida, não dormia. A arrogância se transformou em terror. Ele tinha a certeza de que seria uma vingança pessoal, que a juíza usaria a caneta para reescrever o trauma de sua juventude. Ele revivia o momento do TCC, o som do papel rasgando, a risada debochada, e agora, no escuro do seu quarto de luxo, ele só via o olhar silencioso de Maria, aquele olhar que ele havia ignorado. Ele percebeu que aquele silêncio não era fraqueza, era a acumulação lenta e paciente de poder. Seu advogado tentou acalmá-lo. Arthur, não há prova de parcialidade. Ela é uma juíza federal respeitada. Vamos nos ater aos autos. O caso é complexo. Há brechas. Não, você não entende. Arthur gritava, batendo na mesa de mogno. Ela me odeia. Eu a humilhei. Eu roubei dela o momento da formatura. Eu a fiz chorar. Ela vai querer o meu sangue. Eu sou o projeto de justiça dela. A ironia era cortante. O homem que zombava da dor dos outros estava agora se afogando na sua própria. Ele perdeu a capacidade de raciocinar com frieza, obcecado pela imagem da vítima que se tornara sua juíza. Ele tentou ligar para a juíza, enviar mensagens, implorar por uma audiência privada, mas o protocolo de Maria Lúcia era rigoroso e impessoal. As comunicações eram filtradas e devolvidas. O silêncio dela era sua maior arma. Enquanto Arthur se desintegrava no pavor, Maria Lúcia, em seu gabinete, vivia dias de concentração quase monástica. Ela revisitava os autos, não apenas buscando as provas contra Arthur, mas buscando a verdade do seu próprio coração. Ela sabia que a tentação da vingança era um veneno sutil, e que ceder a ele seria trair sua mãe e a doutora Helena, que a haviam ensinado que a justiça é cega, não vingativa. Ela passou horas analisando os depoimentos de forma fria, técnica. Encontrou um ponto crucial no esquema de lavagem de dinheiro que a defesa de Arthur havia ignorado, uma falha que, se explorada, seria irrefutável. Ela não precisava da dor do passado para condená-lo. O presente dele já era suficiente para a prisão. No entanto, ela preparou a menção ao incidente da faculdade, não como prova de culpabilidade no crime atual, mas como prova de um padrão de conduta e de um desprezo crônico pela ética. Era a verdade moral que precisava ser inserida no registro. Maria Lúcia visitou o túmulo de sua mãe na véspera do julgamento. Ela ficou em silêncio por longos minutos, sentindo a brisa suave do destino. Mãe, eu vou fazer a justiça que a senhora me ensinou, não por mim, mas pela lei. O perdão está na minha alma, mas a sentença está na minha caneta.
E a lei não tem pena de quem não teve ética. Foi a sua forma de se libertar do trauma, de garantir que o silêncio fosse o instrumento da cura, e não da vingança. No dia do julgamento, Arthur chegou ao tribunal visivelmente abalado. Ele tentou parecer confiante, mas seus olhos traíam o medo. A sala do tribunal estava lotada, um público sedento por ver a queda do poderoso. A tensão era elétrica. O advogado de Arthur fez um último apelo, tentando retardar o processo, alegando cerceamento de defesa, mas Maria Lúcia, com sua voz clara e firme, indeferiu o pedido em menos de 10 segundos. Ela estava ali, inabalável, o ponto fixo de um universo caótico que Arthur tentara manipular. O momento da entrada dela foi cinematográfico, não por drama, mas por autoridade. A porta se abriu e ela caminhou até a cadeira. A toga preta, o olhar sereno, a postura que dizia: "A lei está aqui." Arthur tentou evitá-la, mas o campo gravitacional da verdade o forçou a olhar para a juíza. O encontro de olhares foi um choque silencioso que paralisou a sala. Ele não viu Maria, a aluna pobre. Ele viu a justiça encarnada. O promotor iniciou a leitura da denúncia. A voz firme do Ministério Público detalhava o esquema de corrupção, os milhões desviados, a traição à confiança pública. Arthur ouvia, mas seus olhos estavam fixos na juíza. Ele procurava um sinal de ódio, um sorriso sádico, qualquer coisa que confirmasse seu medo da vingança. Mas só encontrava a frieza técnica da lei. Maria Lúcia não era sua inimiga. Ela era apenas a justiça, e a justiça, para ele, era impiedosa. Quando chegou o momento da defesa, Arthur não conseguiu se concentrar. Ele cochichava com o advogado, tremendo, enquanto a juíza observava cada detalhe de seu desespero, anotando em um bloco. Ela não estava apenas registrando a defesa. Estava registrando a falta de caráter. O homem que tinha humilhado uma mulher por sua pobreza era agora o réu que implorava por misericórdia à mesma mulher. O tempo havia virado a mesa e o prato de Arthur estava cheio de consequências. O golpe de misericórdia ainda estava por vir, a revelação final que transformaria a condenação legal em uma justiça moral. O julgamento avançava, e a máquina da lei acionada pela juíza Maria Lúcia mostrava-se fria e eficiente. A defesa de Arthur Cavalcante tentou desqualificar as provas, alegando vícios processuais e a inocência do réu por desconhecimento dos atos ilícitos. O advogado argumentava que Arthur era apenas um administrador que confiava cegamente nos seus subordinados. Maria Lúcia ouvia tudo com a mesma paciência de quem assiste a um teatro mal ensaiado, mas com a atenção de quem já sabe o final. O silêncio dela, pontuado apenas pelo som das páginas virando e pelo clique das canetas, era mais ameaçador do que qualquer interrogatório. Ela esperou o momento exato. Quando o advogado de Arthur concluiu sua defesa, invocando a honra da família do ex-juiz Otávio e a reputação ilibada de seu cliente, Maria Lúcia se inclinou sobre o microfone. Seu gesto não era agressivo, mas carregado de uma autoridade absoluta que calou a sala inteira. "A corte agradece a exposição da defesa", começou a juíza, e sua voz, embora baixa, ressoava no tribunal. "No entanto, gostaríamos de introduzir um elemento que, embora não seja prova direta do crime de corrupção, serve para demonstrar o padrão de conduta e o profundo desprezo do réu pela ética, pela meritocracia e pela dignidade humana." A sala inteira prendeu a respiração. Arthur empalideceu. Ele sabia. Era o momento em que o passado voltava para assombrá-lo. Maria Lúcia fez um sinal para a secretária, que projetou no telão da sala um documento antigo, amarelado pelo tempo, um relatório de sindicância da Universidade de Direito. A juíza então começou a ler em voz alta, sem desviar o olhar do réu, que se encolhia na cadeira. Em seu depoimento, datado de 20 anos atrás, o réu, Arthur Cavalcante de Vasconcelos, admitiu ter rasgado o trabalho de conclusão de curso de uma colega, a aluna Maria Lúcia de Arruda, alegando que pessoas de sua condição social não mereciam cursar direito
e que a excelência acadêmica deveria ser comprada. O réu utilizou expressões depreciativas e foi penalizado com uma nota baixa em ética. Esta corte traz este fato à baila, continuou Maria Lúcia, sua voz ganhando um tom de verdade inabalável. Não para aplicar uma vingança pessoal, mas para provar que a mentalidade corrupta do réu não nasceu com o dinheiro, mas com a arrogância. A mesma certeza de impunidade que o levou a humilhar uma colega pobre por seu esforço é a que o levou a desviar milhões de reais hoje. O seu crime, Arthur, é contra a justiça, em sua essência mais profunda. O choque na sala foi absoluto. O murmúrio se espalhou, e os jornalistas começaram a escrever freneticamente. O público, sedento por justiça, via o drama de uma novela da vida real se desenrolar. O réu, de terno caríssimo, era o bule que humilhou a juíza, e agora ela o julgava. Arthur perdeu totalmente o controle. Ele se levantou, batendo na mesa. Protesto. Vossa Excelência é parcial, isso é perseguição. O passado não tem nada a ver com isso. Maria Lúcia o olhou, e o silêncio que se seguiu à sua interjeição foi mais potente que qualquer martelada. Sente-se, réu, ordenou a juíza, a voz fria como gelo. O passado tem tudo a ver com o presente. Ele prova a sua má-fé constante. E se o senhor alegar parcialidade mais uma vez, será retirado da sala. Aqui, a lei se aplica a todos, e a corte não se intimidará com seus gritos. Eu não sou sua vítima. Eu sou a sua juíza, e é a lei que o está julgando, não minha dor. A sentença foi proferida logo em seguida. A juíza Maria Lúcia citou cada artigo, cada prova, cada falha técnica da defesa com uma precisão cirúrgica. Ela não deixou brechas, não demonstrou emoção. O veredito de culpabilidade foi lido em voz alta, e a pena, severa, irrefutável, foi o golpe final. Arthur Cavalcante foi condenado a anos de prisão em regime fechado, além de multas e a perda de seus bens. O destino não se atrasou. Apenas esperou o momento de ser mais implacável. Arthur desabou. Ele não chorava por arrependimento, mas por ter perdido a impunidade que considerava seu direito de nascença. Ele foi retirado da sala pelos oficiais de justiça, e ao ser escoltado, seus olhos cheios de ódio e desespero encontraram os de Maria Lúcia. Você me destruiu! Você usou seu poder para se vingar! Ele gritou enquanto era arrastado. A juíza Maria Lúcia permaneceu sentada. Ela não gritou de volta, nem sorriu. Apenas respondeu em um tom de voz que só a justiça verdadeira pode ter, sem ódio, mas com autoridade final. O senhor se destruiu, Arthur. Eu apenas assinei a sua sentença. A minha dor virou lei, e a sua arrogância, o seu castigo. Quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. E o seu tempo, Arthur, acabou. O ex-juiz Otávio, pai de Arthur, estava na plateia. Seu rosto estava desfigurado pela vergonha. Ele se levantou, olhou para Maria Lúcia e, sem palavras, apenas acenou com a cabeça em reconhecimento à justiça que ela tinha feito. O velho juiz reconhecia o poder da ética que seu filho havia desprezado. Com o caso encerrado, a paz retornou ao coração de Maria Lúcia. O que poderia ter sido um momento de triunfo e vingança pessoal para ela foi apenas um ato de cura. O silêncio de 20 anos não havia permitido que o ódio germinasse. Apenas a resiliência. Ela perdoou a dor que ele causou, libertando-se do passado, enquanto a lei mantinha Arthur preso ao seu presente. A humilhação de Arthur foi apenas uma consequência natural de suas próprias ações. Maria Lúcia dedicou o resto de sua carreira a lutar contra a corrupção e a injustiça, sempre lembrando do porquê havia entrado no direito, para ser a voz dos sem voz. Ela fez questão de criar programas de mentoria para alunos pobres em sua antiga universidade, garantindo que o talento jamais fosse rasgado por preconceito ou riqueza. O destino não é o carrasco, é o professor. Os anos seguintes trouxeram o epílogo que toda a história de Alma merece. Arthur, na prisão, perdeu tudo. O pai de Arthur, o ex-juiz, vendeu todos os bens para pagar as multas e, em um gesto de redenção, procurou Maria Lúcia. Ele não pediu o perdão para o filho, mas para si mesmo,
por ter permitido que a arrogância fosse a bússola de sua família. Maria Lúcia o recebeu com dignidade, lembrando que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo nos corações mais duros. Maria Lúcia encontrou anos depois um amor puro e silencioso, um professor de filosofia que apreciava a profundidade de sua alma e a força de sua história. Ela se casou e sua vida foi preenchida pela paz que a justiça verdadeira concede. A história de Maria Lúcia e Arthur se tornou uma lenda nos corredores do direito, a prova viva de que a dor se transforma em justiça, o silêncio em autoridade e a verdade em cura. A vida não nos cobra o que não merecemos. O tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. E se você foi humilhado, lembre-se, Deus escreve justiça com linhas de silêncio. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Compartilhe esta história com alguém que acredita no destino. Conte nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história, na certeza de que o que é seu, o tempo devolve. A dor da perda de Dona Lúcia era um peso mudo no coração de Maria Lúcia, mas era também o último presente que sua mãe lhe havia dado, o propósito inegociável. A cadeira de juíza federal que Maria conquistou era para ela um altar de sacrifício, a prova de que o mérito, forjado na luta e na dor, sempre superaria a arrogância comprada. O luto profundo, o fundo do poço emocional, transformou-se em uma disciplina quase militar. Maria Lúcia mergulhou em seu trabalho com uma intensidade que assustava seus colegas. Ela não tirava férias, não se envolvia em fofocas. Sua vida era dedicada à lei, e sua reputação era de ferro. A juíza que não podia ser comprada, intimidada ou sequer tocada pela influência da elite. Em seu gabinete frio e austero, ela mantinha apenas 2 objetos pessoais visíveis: a foto desbotada de sua mãe e um bloco de notas com uma única frase escrita, presente da doutora Helena: "O que é seu, o tempo devolve." Essa frase era o seu motor silencioso, o lembrete de que sua ascensão não era vingança, mas a inevitável justiça do destino. Enquanto Maria Lúcia subia degraus de ética, Arthur Cavalcante caía em abismos de arrogância. Ele usou a influência do pai para abrir um escritório de advocacia, que funcionava mais como uma agência de desvio legal do que como um templo da lei. Ele se especializou em defender corruptos e em encontrar brechas para a impunidade, vendendo a certeza de que a lei existia para os pobres, não para os ricos. Seu sucesso era estrondoso, sua riqueza obscena. Ele se gabava em jantares de gala, comparando-se a um gênio que sabia como manipular o sistema. A queda, no entanto, não é um evento. É um processo lento. O primeiro sinal do destino veio de forma sutil, através de um caso menor que cruzou o caminho de Maria Lúcia. Tratava-se de um pequeno empresário que havia sido vítima de fraude e assédio moral em um contrato intermediado pelo escritório de Arthur. O nome de Arthur Cavalcante estava apenas nas entrelinhas, como consultor. Maria Lúcia analisou o caso com a mesma atenção microscópica que dedicava aos processos milionários. Ela notou a assinatura fria de Arthur na cláusula abusiva, a mesma caligrafia arrogante que um dia havia escrito um comentário depreciativo sobre sua pobreza. Ela não fez alarde. Ela apenas emitiu um despacho técnico, desmontando a cláusula e condenando o cliente de Arthur a uma reparação pesada. O despacho era uma obra-prima de técnica jurídica, inatacável, mas carregado de uma moralidade que Arthur não conseguiu entender. Ele riu no momento, achando que era apenas um juiz novato fazendo barulho. Mal sabia ele que estava recebendo o primeiro aviso do universo, o toque frio da mão do destino. A doutora Helena, que agora havia se aposentado, mantinha o seu papel de guia espiritual. Ela visitava Maria em casa para longas conversas sobre o peso da toga. "Você não pode ter raiva, Maria", dizia Helena. "A raiva te faria pequena. Você precisa ter a fé de que a verdade é a única coisa que tem poder real neste mundo. Ele vai tropeçar.
ele vai cair. Não porque você o empurrou, mas porque ele construiu a casa na areia da arrogância. Maria ouvia em silêncio. O seu silêncio era a sua penitência e a sua força. Ela não falava sobre Arthur com ninguém, nem mesmo com Helena. O assunto era um fantasma que ela mantinha trancado, mas que lhe servia de combustível. Ela estudava, trabalhava e preparava-se para o dia em que o nome dele, inevitavelmente, pousaria em sua mesa de forma irrevogável. O grande esquema de desvio de verbas públicas de Arthur não nasceu de um dia para o outro. Ele foi crescendo, alimentado pela certeza da impunidade. O pai de Arthur, o ex-juiz Otávio, estava envolvido em um círculo de influência perigoso. Os esquemas eram complexos, envolvendo empresas fantasmas, contas no exterior e a manipulação de contratos federais. Arthur, o arquiteto da fraude, sentia-se invencível. Em uma das escutas telefônicas vazadas para a imprensa, em um caso tangencial, Arthur foi flagrado debochando de seu próprio sucesso. Eu dou um jeito na lei. O direito é um circo, e eu sou o palhaço que sabe a hora de rir e a hora de desaparecer com o dinheiro. Se os pobres acham que a justiça existe, que fiquem na fila deles. A frase viralizou, solidificando sua imagem de vilão impune. Maria Lúcia leu a transcrição e sentiu a velha dor reaparecer, mas desta vez não a fez chorar, a fez respirar fundo. Aquele homem não havia mudado. A justiça, para ele, era um jogo. E Maria Lúcia havia passado 20 anos estudando as regras desse jogo, não para vencê-lo, mas para acabar com ele. O destino estava movendo as peças no tabuleiro, e a rainha estava no seu lugar, à espera do xeque-mate. O grande processo de corrupção, que resultaria no julgamento de Arthur, começou a ganhar corpo nos corredores federais. A Polícia Federal e o Ministério Público trabalhavam em silêncio, desmontando a teia complexa de crimes que Arthur havia construído. O nome dele era um dos principais alvos. A justiça no Brasil é uma roleta russa de competências e sorteios. O processo gigantesco começou a rodar pelos tribunais e o universo começou a conspirar, alinhando as estrelas para o acerto de contas. O caso era tão complexo que a distribuição de varas era aleatória e rigorosa. Arthur ainda não sabia, mas o seu futuro estava sendo digitalizado, classificado e encaminhado para a mesa de Maria Lúcia. O silêncio era a trilha sonora da sua inevitável queda. O envelope selado com o nome do réu e a complexidade do caso pousaram na mesa da juíza Maria Lúcia de Arruda em uma manhã de quinta-feira, no auge de sua carreira. Ela não notou o nome Arthur Cavalcante de Vasconcelos de imediato. Aquele nome era comum demais, e sua mente estava focada na magnitude do esquema de corrupção. Milhões desviados de fundos públicos, a traição à confiança do povo, a engenharia financeira criminosa. Ela viu o processo como mais um símbolo da doença social que ela jurou combater. Maria Lúcia passou as semanas seguintes mergulhada nos autos, sua mente afiada dissecando as provas e as estratégias de ocultação. Foi durante uma varredura cruzada de documentos de suporte que a verdade do passado se manifestou, não de forma dramática, mas com a precisão de um arquivo digital. Ela encontrou uma referência a uma propriedade registrada em nome do pai de Arthur, e ao lado, uma menção a uma antiga ação civil de danos morais movida pela Universidade contra Arthur, arquivada por falta de interesse da parte ofendida, mas que citava um incidente de humilhação pública e vandalismo. O nome de sua mãe, Dona Lúcia, aparecia em uma nota de rodapé como testemunha de que a filha havia passado noites em claro para concluir o trabalho. O impacto atingiu Maria Lúcia com a força de um soco. Aquele era o seu processo. Aquele era o homem que ela havia varrido para o canto mais escuro de sua memória. O destino não estava apenas brincando, ele estava orquestrando o clímax de uma história que começou com a dor e o silêncio. Maria Lúcia sentiu o coração acelerar, mas seu treinamento a manteve ancorada. Ela se levantou e caminhou até a janela. O código de ética da magistratura era claro. Ela deveria se declarar suspeita, alegando inimizade pessoal. Mas ela se lembrou das palavras de sua mentora, a doutora Helena. O juiz é um instrumento, Maria.
Deixe o instrumento cumprir o propósito. Retirar-se seria dar a Arthur a chance de manobrar o processo em outra vara, em outro momento. Seria trair a justiça que ela prometeu servir. Maria Lúcia tomou a decisão que selaria a queda de Arthur. Ela continuaria no caso. Sua fé não estava na vingança, mas na certeza de que Arthur precisava ser julgado não apenas pela lei, mas pela consequência moral de seu caráter. Ela não seria a vítima, seria o espelho que forçaria Arthur a encarar sua própria podridão. O processo ganhou celeridade. Maria Lúcia, tecnicamente perfeita, indeferiu todos os recursos protelatórios da defesa com despachos frios e irrefutáveis. Ela estava desarmando o jogo de Arthur, mostrando que, naquela vara, a influência do dinheiro e do sobrenome não tinha peso. A justiça de Deus escreve com linhas de silêncio, e o silêncio de Maria Lúcia era a sua autoridade. Arthur e seu advogado foram notificados. A juíza Maria Lúcia de Arruda havia marcado a audiência de instrução e julgamento para dali a 2 semanas. O prazo era apertado e a defesa ficou em pânico. O advogado tentou pressionar o judiciário, alegando a urgência e a falta de tempo para a preparação. Eles tentaram descobrir quem era essa juíza implacável, mas Maria Lúcia era um fantasma profissional, sem conexões sociais, sem jantares de gala, sem vida pública. O único rumor sobre ela era sua ética inatacável e sua mão de ferro. Arthur, em sua arrogância, tentou uma jogada desesperada. Ele usou um intermediário para tentar subornar um funcionário da vara de Maria Lúcia, oferecendo uma quantia vultosa para que o processo fosse extraviado ou, no mínimo, paralisado. Arthur estava cego pelo desespero e pela certeza de que todos tinham um preço. Mal sabia ele que o funcionário em questão era um antigo colega de curso de Maria Lúcia, um homem simples que havia testemunhado o incidente do TCC e que a respeitava profundamente. O funcionário, sob orientação da juíza, gravou a conversa. O áudio que capturava a voz de Arthur debochando da justiça e do próprio funcionário era uma confissão clara de sua tentativa de obstrução. A juíza Maria Lúcia juntou a gravação aos autos como prova de padrão de conduta e desprezo pelo judiciário. Ela não precisava mais do passado para condená-lo, mas a ironia do destino era tão perfeita que ela não podia ser ignorada. Arthur havia fornecido a prova de seu próprio caráter, entregando-se ao seu algoz. Na véspera do julgamento, Arthur ainda estava confiante, mas impaciente. Ele ria do advogado, alegando que a juíza deve estar assustada, não nos movemos tão rápido assim. Ele não podia imaginar que a justiça de sua vida havia se tornado pessoal e que ele estava prestes a colher a tempestade que plantou. O ar do Tribunal Federal estava carregado de uma tensão que Arthur Cavalcante, em sua prepotência, interpretava como reverência ao seu poder. Ele entrou na sala de audiências no dia marcado, com seu terno impecável e seu sorriso ensaiado de inocência forçada. Sua confiança, no entanto, era uma fachada fina, corroída por dentro pelo medo daquela juíza misteriosa que se recusava a se curvar. Ele procurou os rostos conhecidos, buscando nos olhos da plateia a confirmação de que ele era uma figura importante e não apenas um réu comum. O advogado de Arthur, visivelmente tenso, tentava lembrá-lo dos pontos cruciais da defesa, mas Arthur mal ouvia. Sua atenção estava voltada para o centro da sala, para o lugar de onde viria a sua absolvição ou a sua ruína. E então, o destino se manifestou de forma irrevogável. A juíza Maria Lúcia de Arruda entrou na sala. Sua toga preta não era apenas um traje. Era um manto de autoridade absoluta que pesava sobre a consciência de todos os presentes. Ela caminhou com uma dignidade silenciosa, sentou-se na cadeira de juíza e olhou a sala de cima. Seu olhar era técnico, frio, e varreu a todos sem distinção. Arthur a viu, e naquele instante o chão sumiu sob seus pés. O sorriso desapareceu de seu rosto e ele cambaleou, segurando-se na mesa do advogado. A cor fugiu de sua face, substituída por um cinza pálido. Era ela,
A ratinha de biblioteca, a aluna pobre, a mulher que ele havia humilhado publicamente. A verdade do passado se impôs sobre a mentira do presente. Ele tentou articular algo, mas o choque o estrangulou. Seus olhos se arregalaram em terror. Ele não via a juíza federal. Via o seu próprio erro, sentado e com o poder do martelo na mão. O murmúrio começou na plateia, um som baixo de reconhecimento e surpresa. Os jornalistas, com os olhos arregalados, começaram a cochichar, ligando os pontos entre o réu poderoso e a juíza implacável. Arthur tentou se recompor, sussurrando desesperadamente para seu advogado. É ela, a Maria, a Maria Lúcia. Eu a ofendi, temos que pedir suspeição, ela vai se vingar. O advogado pálido tentou manter a calma. O senhor precisa se acalmar, Arthur, não dê a ela o motivo, fique em silêncio. Mas Arthur estava além do controle. O medo era maior do que a estratégia. Ele havia vivido 20 anos na certeza de que a lei jamais alcançaria os seus atos de crueldade social. E agora, o destino o colocava na mira da vítima que ele próprio havia transformado em autoridade. Maria Lúcia observava o pânico do réu com a mesma frieza técnica com que analisava os autos. Ela não demonstrou ódio, apenas a autoridade inabalável do judiciário. Ela fez um sinal ao oficial de justiça e o julgamento começou. O promotor iniciou a leitura da denúncia, detalhando o esquema de corrupção. Mas a tensão na sala não vinha dos milhões desviados, mas do confronto silencioso entre o réu e a juíza. Quando chegou a vez da defesa, Arthur não conseguiu se concentrar. Seu advogado gaguejava, tropeçando nas palavras, sentindo o peso do olhar da juíza, que era a personificação da justiça que ele tentava subverter. Maria Lúcia permitiu que a defesa concluísse, mas a sua intervenção final foi o golpe de misericórdia. Ela pediu a exibição do áudio de Arthur, tentando subornar o funcionário. A voz do réu, arrogante e cínica, debochando da lei, ecoou pela sala. A juíza então proferiu as palavras que transformaram a condenação legal em uma justiça moral. A corte condena o réu Arthur Cavalcante de Vasconcelos por corrupção e crimes financeiros, com a agravante de profundo desprezo pela ética pública e pela dignidade humana. A defesa alegou falta de provas, mas a conduta do réu, demonstrada na gravação, e para fins de registro histórico e moral em seu passado acadêmico, prova a coerência de seu caráter. O réu se vangloria de manipular a lei, de humilhar os menos favorecidos e de desprezar o mérito. O fato de que a vítima de sua humilhação seja hoje a sua juíza é a prova de que a justiça não se atrasa. Ela apenas espera o momento de ser mais implacável. Esta corte não está exercendo vingança, mas aplicando a lei com a precisão de quem conhece o preço da dor. A sentença de anos de reclusão, multas e perda de bens foi lida em voz alta. A justiça do destino estava cumprida. Arthur desmoronou. Ele gritou, esmurrou a mesa, mas seus protestos foram em vão. Ele foi retirado da sala pelos oficiais de justiça. Ao ser arrastado, ele olhou uma última vez para Maria Lúcia. Você me destruiu, isso é pessoal. A juíza Maria Lúcia permaneceu sentada inabalável. O senhor se destruiu, Arthur, ela respondeu com a autoridade de quem havia fechado um ciclo de 20 anos. Eu apenas assinei a sua sentença. A minha dor virou lei e a sua arrogância o seu castigo. Quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. E o seu tempo, Arthur, acabou. O ex-juiz Otávio, pai de Arthur, assistiu a tudo. Ele se levantou, olhou para Maria Lúcia e, com o rosto desfigurado pela vergonha, apenas acenou com a cabeça em reconhecimento à justiça que ela tinha feito. Ele reconheceu a ética que seu filho havia desprezado. Maria Lúcia sentiu a paz. O peso de 20 anos se desfez. O silêncio havia se tornado cura. Com a condenação de Arthur e sua prisão imediata, o peso de 20 anos se desfez dos ombros da juíza Maria Lúcia de Arruda. O que o mundo via como um triunfo legal e uma vingança poética, para ela era um ato de cura. O silêncio que ela cultivou durante a ascensão não havia permitido que a semente do ódio germinasse. Apenas a resiliência floresceu.
Ao assinar a sentença de Arthur, ela não estava apenas condenando um criminoso. Estava se libertando da vítima que ele tentou criar. Ela perdoou a dor que ele causou, libertando-se do passado, enquanto a lei mantinha Arthur preso ao seu presente. No dia seguinte ao julgamento, Maria Lúcia conversou longamente com a doutora Helena, sua mentora e amiga. Você poderia ter pedido suspeição, Maria, disse Helena, com a voz carregada de admiração. O que te fez ficar, sabendo que ele alegaria vingança? Maria Lúcia sorriu um sorriso leve de quem finalmente se liberta. Minha mãe me ensinou que o perdão é a vingança mais bonita, ela respondeu. Se eu tivesse me vingado, eu teria me igualado a ele, usando o meu poder para o ódio. Se eu tivesse me declarado suspeita, ele teria manipulado o sistema novamente. Eu fiquei, Helena, para provar a mim mesma e a todas as Marias humilhadas do mundo que a verdadeira justiça não precisa de ódio para ser implacável. Eu apliquei a lei. Ele colheu o que plantou. Não há nada de pessoal nisso, há apenas o destino. A justiça de Maria Lúcia não era um castigo, mas uma restauração da ordem. Ela fez questão de que o tribunal divulgasse notas técnicas, enfatizando que a condenação era baseada unicamente nas provas de corrupção, mas mantendo o registro de seu passado para fins de integridade moral. Sua reputação cresceu exponencialmente. Ela se tornou um ícone da magistratura, a prova viva de que o caráter vale mais que o sobrenome. Enquanto Maria Lúcia desfrutava da paz que o ato ético concede, Arthur, na prisão, vivia o inferno da perda. Ele não perdeu apenas a liberdade e os milhões desviados. Perdeu a certeza de sua impunidade, o único valor que realmente guiava sua vida. A arrogância se esvaiu, dando lugar à amargura. Ele tentou apelar, mas a sentença de Maria Lúcia era hermética, uma obra de arte jurídica sem brechas para recursos. O pai de Arthur, o ex-juiz Otávio, foi o único a buscar uma forma de redenção. A vergonha pública de ver o filho condenado, somada ao reconhecimento de que Maria Lúcia havia sido a única a aplicar a lei de forma correta, corroeu sua alma. Ele vendeu todas as propriedades que podiam ser vendidas para pagar as multas e, em um gesto de humildade surpreendente, procurou o gabinete da juíza Maria Lúcia. Ele foi recebido com a mesma dignidade fria com que ela recebeu o réu. O ex-juiz não pediu o perdão para o filho, que ele sabia ser irrecuperável. Ele pediu o perdão para si mesmo, por ter permitido que a arrogância e o desprezo pela meritocracia fossem a bússola moral de sua família. Eu falhei como pai e como juiz, disse Otávio, com a voz embargada. Eu permiti que meu filho acreditasse que o dinheiro comprava tudo, inclusive o silêncio da lei. A senhora me deu a maior lição de justiça que eu poderia ter recebido. Eu venho em silêncio para reconhecer que o caráter de sua mãe vale mais do que toda a minha fortuna. Maria Lúcia o ouviu com respeito. Ela não o humilhou de volta. O perdão dela não era um abraço, mas um reconhecimento da verdade. A justiça já foi feita, ex-juiz Otávio, ela respondeu com suavidade. Sua confissão e seu arrependimento são o pagamento de sua dívida. O destino não é o carrasco, é o professor. E a lição é clara. O mérito sempre vence. Que a sua redenção encontre paz. Ela concedeu a Otávio o que ele precisava. A paz de quem reconhece o erro. A cura de Maria Lúcia estava completa. Ela continuou sua carreira brilhante, dedicada a lutar contra a corrupção e a injustiça, sempre lembrando do porquê havia entrado no direito, para ser a voz dos sem voz. Ela fez questão de criar programas de mentoria para alunos de baixa renda em sua antiga universidade, garantindo que o talento jamais fosse rasgado por preconceito ou riqueza. O destino havia usado sua dor para reescrever a história de muitos. A vida pessoal de Maria Lúcia também encontrou sua recompensa. Anos depois, ela conheceu um professor de filosofia, um homem de alma simples e profunda, que apreciava a profundidade de seu caráter e a força silenciosa de sua história. Ela se casou, e sua vida foi preenchida pela paz que a justiça verdadeira concede, provando que nem toda queda é castigo. Às vezes, é recomeço. A história de Maria Lúcia e Arthur
Se tornou uma lenda nos corredores do direito. A prova viva de que a dor se transforma em justiça, o silêncio em autoridade e a verdade em cura. Os anos passaram como um rio, levando consigo a amargura e deixando apenas a sabedoria. Maria Lúcia, agora uma juíza sênior, observava o desenrolar das consequências do destino com a serenidade de quem não tem mais nada a provar. Seu casamento com o professor de filosofia era a personificação da paz que ela conquistou através da justiça e do silêncio. Ela ensinou a ele que a ética, quando exercida com disciplina, é a maior forma de amor. Seu lar era um refúgio de integridade, um contraste gritante com o mundo de corrupção que ela confrontava diariamente. O epílogo da vida de Arthur Cavalcanti foi escrito na cela fria. Ele perdeu a esposa, os amigos e, finalmente, a esperança. A arrogância que o sustentou por décadas se desfez na solidão. Ele tentou, por meio de cartas, culpar Maria Lúcia pela sua ruína, alegando perseguição. Mas os advogados de Maria Lúcia, de forma silenciosa e eficiente, derrubaram cada uma de suas alegações. A verdade dele estava registrada nos autos de um crime que ele cometeu, não por pobreza, mas por excesso de poder. Ele nunca encontrou o perdão porque nunca encontrou o arrependimento. Maria Lúcia fez questão de manter o legado de sua mãe vivo através de um trabalho contínuo com a comunidade. Ela utilizava parte de seu salário para financiar os estudos de jovens de baixa renda, exigindo deles apenas o que ela sempre valorizou: o mérito. Um desses jovens que ela apadrinhou em sua antiga universidade foi um rapaz chamado Gabriel. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos de Maria Lúcia na juventude, o mesmo esforço e a mesma dor de quem luta contra o preconceito social. Ela o incentivou, guiou e o viu se formar com honra, provando mais uma vez que o talento jamais seria rasgado enquanto ela estivesse no comando da justiça social. A história de Maria Lúcia e Arthur, transformada em lenda nos corredores do direito, ganhou o título de A Justiça que Veio com o Tempo. Era contada como a prova de que a lei da vida é implacável e que o universo, em seu compasso lento, sempre age para restaurar o equilíbrio. O público maduro e fiel do canal Histórias de Amor e Segredo via nessa narrativa a concretização da justiça divina. Quem humilhou, aprende, e quem sofreu em silêncio é exaltado. A cura de Maria Lúcia estava completa. Ela não tinha a pretensão de mudar o mundo com uma só sentença, mas ela mudou o seu mundo e o de todos que testemunharam sua jornada. Ela honrou a memória de sua mãe, a sabedoria de sua mentora e o juramento de sua profissão. Ela provou que a dor se transforma em justiça, o silêncio em autoridade e a verdade em cura. Sua história é uma lembrança de que nem toda queda é castigo. Às vezes, é recomeço. A vida não nos cobra o que não merecemos. O tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. E se você foi humilhado, lembre-se: Deus escreve justiça com linhas de silêncio. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Compartilhe esta história com alguém que acredita no destino. Conte nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história. Na certeza de que o que é seu, o tempo devolve. Eu te espero na próxima história de Histórias de Amor e Segredo.